Se você não sabe nada sobre trade, ou se você quer aprender um pouco mais sobre como eu vejo o trade, fica nesse vídeo aqui até o final que eu vou tentar aqui passar, dar uma pincelada rápida nas principais formas de fazer trade e o principal, a gestão de risco. Praticamente todo trader já leu aquele livro chamado Aprenda a Operar no Mercado de Ações, do Alexander Elder. Nesse livro ele explica sobre os 3 M's, que ficou conhecido como os 3 M's do Alexander Elder, que é o método, a gestão de risco e o emocional. Em português não fica 3 M's, mas em inglês bate ali certinho os 3 M's. Nesse vídeo eu vou focar principalmente no método e na gestão de risco. O emocional eu vou deixar para outro vídeo, tem vários livros sobre isso também. Um livro muito bom sobre esse assunto é o Trading in the Zone. Se você ainda não leu, eu recomendo muito que você pegue esse livro para ler, porque ajuda demais a você entender como o seu emocional funciona quando você está fazendo trade. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a tela e eu vou falar um pouco para vocês essa parte do método. E também já vamos incluir um pouquinho de gestão de risco à medida que a gente fala dele. Bom, então aqui na tela vocês estão vendo o gráfico da VAX no H1, que é uma moeda que eu estou gostando muito de fazer trade com os meus sistemas ultimamente. Como eu falei no começo do vídeo, é que eu vou falar a minha opinião, os meus métodos, a forma com que eu vejo o trade, tá? Você pode não concordar, você pode usar outros métodos, enfim, é só a minha visão, beleza? Então vamos lá, como que eu analiso esse gráfico aqui para eu entender para que lado eu vou operar? Se eu vou operar para long, se eu vou operar para short, tá? Como eu falei, eu tô no gráfico de 1 hora, então aqui é um fractal um pouquinho mais rápido, né? Não vai ser um swing trade, talvez seja um day trade um pouco mais longo. Mas então, basicamente, né? Estamos vendo esse gráfico aqui, primeiro ele estava subindo, beleza, fez um topo, começou a cair. Como que a gente sabe para que lado o mercado tende a ir? Analisando tendência, principalmente. Então, como que a gente analisa tendência? Principalmente verificando topos e fundos. Então, a gente vê que o gráfico aqui ele estava fazendo fundos e topos ascendentes, estava fazendo fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais altos, tá? Então isso aqui significa o quê? Que o gráfico está em uma tendência de alta. Agora, a partir desse topo aqui, a gente vê que o gráfico começou a cair. Como que a gente identifica que ele está caindo? Porque ele está fazendo topos cada vez mais baixos. Então ele fez um topo aqui, ele caiu até aqui, tentou subir, não conseguiu, parou aqui e fez um topo mais baixo que esse topo. Depois ele voltou a cair e fez um fundo mais baixo que o fundo anterior. Depois, quando ele tentou subir, ele fez um topo mais baixo que o topo anterior. Então, a gente já identifica aqui que ele está começando a cair. Agora, a ideia aqui é o quê? É a gente conseguir comprar no fundo ou vender no topo, certo? Quando a gente está numa tendência de baixa, a gente identificou que ele está fazendo fundos cada vez mais baixos e topos cada vez mais baixos, o ideal é a gente operar sempre na direção da tendência, ou seja, a gente sempre tenta ir na direção. Então, se ele está fazendo topos mais baixos, a gente tenta vender no topo para ganhar na queda. Não se recomenda você tentar comprar no fundo de uma tendência de baixa para pegar essa pernadinha de alta, né? Muita gente faz isso, que é operar contra a tendência, mas isso aqui já é um nível muito mais difícil de você conseguir fazer. Você ir na direção da tendência é muito mais fácil. Tem aquela famosa frase, the trend is your friend, né? A tendência é sua amiga. Então, você sempre vai tentar operar na direção da tendência. Agora, como que a gente faz para identificar um topo? A gente já sabe que o gráfico está fazendo topos e fundos descendentes. Como que a gente sabe onde tem um topo para a gente vender? Praticamente impossível a gente saber exatamente onde é o topo. Ou seja, se a gente está vendo isso aqui, esse gráfico acontecendo, vai ser impossível você conseguir vender exatamente aqui na ponta do candle, na ponta da sombra, no valor mais alto possível. Isso é praticamente impossível de você conseguir fazer. Mas tem algumas técnicas que a gente pode aplicar para encontrar um topo e um fundo e fazer uma entrada legal ali. Por exemplo, né, uma coisa interessante em topos e fundos é que os candles tendem a ficar menores nos topos e nos fundos. Então, olha só, a gente tem aqui uma volatilidade alta, né? Olha só esse topo aqui, por exemplo, candles grandes sendo formados. Chegou no topo, ele fez um candle pequenininho. Olha esse candle pequenininho aqui. E também foi um candle de indecisão. Como que eu sei que é um candle de indecisão? Porque ele tem uma sombra grande para cima. Olha aqui a sombra dele para cima e uma sombra grande para baixo. Esse tipo de candle, esse aqui não é necessariamente um doji, mas ele é um candle de indecisão. Corpinho pequeno, abertura e fechamento próximos com uma volatilidade grande para cima e para baixo. Então é um candle de indecisão do mercado. Como que a gente opera um tipo de candle desse? Quando ele rompe. Então aqui a gente poderia entrar quando ele rompesse para cima ou quando ele rompesse para baixo. Aqui a gente não tem como saber se isso aqui foi um topo ou se foi só uma continuação de alta. A gente não teria como saber isso. Então aqui, como a gente vinha de uma tendência de alta, né, fazendo topos e fundos cada vez mais altos, a entrada aqui mais óbvia seria o quê? Entrar quando rompesse a máxima desse candle. E provavelmente aqui seria um stop, né? Com certeza que seria um stop se você tivesse entrado aqui no rompimento da máxima desse candle aqui. Depois, a gente viu que o gráfico começou a descer, começou a fazer fundos e topos cada vez menores, e a gente vai começar a procurar por topo para entrar shortado, né? Para entrar vendido para ganhar na queda. Então, por exemplo, olha só aqui que eu falei, né? Candles pequenininhos aqui, formou um fundo, teve um candle grande e depois novamente um candle pequenininho aqui de indecisão que eu comentei. Então, como que a gente faz? A gente quer entrar vendido. Então, a gente vem aqui, marca a mínima do candle, entra quando rompe a mínima para baixo, e o stop, onde a gente coloca o stop, que é a gestão de risco. A gente pode colocar acima do topo, que esse próprio candle marcou, ou no topo anterior, que ficaria ainda mais seguro. Então, por exemplo, aqui poderia ser o stop loss, né? Um pouquinho acima do último topinho que o gráfico fez. Então, nesse caso aqui, teria entrado short nessa posição aqui. A gente pode colocar uma posição short aqui, por exemplo, ó, na mínima. O stop a gente arrasta para o topo anterior aqui, que seria aqui nessa linha vermelha que a gente fez.
E aí como que a gente faz o alvo? O alvo aí você pode fazer da forma que você quiser, né? Você poderia projetar um alvo já de cara com base no tamanho do stop. Então nesse caso aqui, ó, o stop 2.15, a gente poderia colocar um alvo 1 para 1, por exemplo, né? Aqui essa ferramenta do TradingView ela marca, ó. Então aqui está 0,88 a relação alvo stop. A gente poderia colocar aqui 1 para 1, por exemplo, ó. Colocou aqui 1 para 1, quando bater, a gente sai. Então nesse caso aqui, ó, teria entrado nesse trade com base nessa entrada aqui do doji entre aspas, né? Saído aqui nesse take profit aqui embaixo. Aí a gente vai e vai procurar a próxima entrada, né? O mercado aqui nesse caso continuou caindo aqui, fez um candlezinho pequenininho, né? Lembra do candle pequenininho, do corpo pequenininho que tende a falar que é fundo ou topo? Logo em seguida fez um candle grande para cima, então a gente sabe que ele está pegando direção, e fez um candle pequenininho menor também. Então mesma coisa, fez o candle menor com uma sombra grande para cima, né? Essa sombra grande para cima a gente costuma falar que é rejeição da alta, né? A gente costuma falar que é rejeição da alta essa sombra grande. Então além de ser um candle menor que pode estar indicando um topo, a gente sabe que ele rejeitou uma alta aqui, então a gente faz a mesma coisa, marca a mínima do candle como entrada, coloca a nossa ferramenta de trade aqui, marca aqui a mínima desse candle como entrada, quando romper a gente entra, o stop a gente pode colocar nesse topo ou no topo anterior, vamos pôr no topo anterior aqui, nessa máxima aqui, e mesma coisa, alvo de 1 para 1. Esse caso aqui teria entrado, teria batido take profit aqui. Então essa é uma forma de você entrar em trade, você fazer trade no mercado utilizando somente price action. Esse tipo de análise que eu estou fazendo aqui é só com price action. E a gente pode ver que o mercado continua caindo. Então está fazendo ainda topos e fundos cada vez mais baixos. Então cada vez que a gente vê esse tipo de entrada, a gente poderia vir aqui e marcar a mínima do candle. Então por exemplo aqui, candle grande, foi fazendo candles menores, marca a mínima desse candle aqui, porque esse aqui não teve a mínima rompida, entra short aqui, stop aqui em cima e vai embora. Então essa é uma forma da gente analisar o mercado e fazer trade. Isso aqui a gente está fazendo um trade seguidor de tendência, tá? A nomenclatura disso, com base em price action. Por que price action? Porque a gente não está utilizando nenhum tipo de indicador objetivo. A gente não está usando RSI, a gente não está usando média móvel, a gente não está usando nada. A gente só está analisando a ação do preço, como que o preço funciona e como que a gente pode se aproveitar dele para surfar o mercado na direção, entre aspas, correta, certo? A mais provável do mercado ir. Então a gente vai surfando a tendência. Agora, uma parte importante que eu não comentei aqui, a gestão de risco. Ah, Fábio, mas você falou do stop, isso aí já é gestão de risco. Não, isso aí não é gestão de risco. O stop faz parte da gestão de risco, mas ele não é toda a gestão de risco. A principal parte é quanto dinheiro você vai colocar no trade. Pelo menos para mim, né, é a parte mais importante. Então, por exemplo, como você poderia operar isso aqui? Vamos supor aqui no caso desse primeiro trade que eu falei para vocês, ó, o stop inicial dele é 2,15%. Como você poderia operar isso aqui? Você pode operar, por exemplo, todo trade você entra com 10% da sua banca. Se você tomar esse stop aqui, você vai perder quantos por cento da sua banca? 2,15%. De 10% seria 0,215% da banca inteira, certo? Então você está arriscando muito pouquinho da sua banca, 0,2% da banca é muito pouco. E a recompensa também seria muito pouquinha. Nesse caso aqui, como é 1 para 1, a recompensa seria igual, seria 0,2 da banca como recompensa se você acertar esse trade aqui. Próximo trade, ó, seguindo a lógica dos 10% da banca, você estaria arriscando 0,137% da banca. Vamos falar 0,14% da banca. Você estaria arriscando. Como você está com 1 para 1, mesma coisa, o seu lucro vai ser de 0,14% da banca. Então você tem que ver se vale a pena essa gestão de risco. Se você faz esses dois trades aqui no mesmo dia, ó, foi das 10 da noite até as 11 da manhã do dia seguinte, você fez dois trades aqui no H1, acertou os dois, beleza, e você ganhou quanto? Nem 0,5% da banca nesses dois trades. Então, vale a pena isso? Não sei. Depende aí de você, da sua gestão de risco, se você gosta de arriscar, se você é mais conservador. Como que eu gosto de fazer a gestão de risco? Eu gosto de arriscar sempre 1% da banca ou 2% da banca em todo o trade. Então, como você faz isso, né? Como num trade de 2,15%, como você faz para arriscar 2% da banca nesse trade aqui? É simples, você faz uma continha que é basicamente, você faz, eu vou escrever aqui no texto, ó, você coloca o tamanho da posição, então o tamanho da posição é igual o risco que você quer ter, então no caso 1%, dividido por 2,15% desse primeiro trade aqui, 2,15%. Isso aqui vai ser igual a 46,5% da banca. Então nesse trade 1 aqui, se eu quiser arriscar 1% da banca nele, ou seja, se eu tomo stop eu perco 1%, e como ele é 1 para 1, né? Se eu acerto o alvo eu ganho 1% da banca. Se eu quiser essa gestão de risco, eu teria que entrar nesse trade com 46,5% da banca. Agora, não, eu quero arriscar 2% nesse trade, eu não quero arriscar 1. Beleza, você coloca 2 aqui, aí vai ser o quê? Vai ser o dobro. Aí vai ser aqui 93%. Para você arriscar 2% nesse trade aqui. Agora, nesse trade aqui, onde o stop é menor, 1,37, se você quer arriscar 2% da banca nele, você teria que posicionar nesse trade aqui 145% da banca. Então, seria aqui 2% por 1,37. Você teria que posicionar nesse trade 146% da banca. Fábio, como que eu vou posicionar 146% da banca? Isso é mais dinheiro do que eu tenho. Aí você usa alavancagem. Mas isso aqui você está usando alavancagem de uma forma inteligente. Você está usando alavancagem ao seu favor. Você não está usando para operar com mais dinheiro do que você tem. Apesar de você estar operando de fato com mais dinheiro do que você tem. Mas isso aqui faz parte da sua gestão de risco. O seu risco continua sendo 2% por trade aqui. Então você está com o seu risco controlado, faz parte do seu sistema. Então essa é uma forma de você fazer a gestão de risco com
com base nesses trades de price action aqui. Agora, uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é com relação a como as informações que a gente tem disponível pode ser um pouco demais para quem está fazendo trade na mão. E isso eu não tô aqui querendo falar mal de canais de YouTube que falam de dados macroeconômicos e não sei o que lá, e que saiu dados do Fed, e que saiu dado de inflação e o mercado subiu, e que não sei o que não sei o que lá, e que, porque aconteceu isso, então vai acontecer isso, e a taxa de juros e não sei o que. Então, eu não tô aqui para falar mal de ninguém, mas eu acho que para quem está fazendo trade na mão, operando gráfico, se preocupar com essas coisas é ruído demais e você não precisa disso para fazer trade lucrativo. Por exemplo, aqui, a gente fez esses 2 trades analisando o preço sem saber nada do que aconteceu nesse dia aqui, por exemplo. Não estou precisando de saber de notícia. Tem uma teoria muito legal, que é a teoria de Down, que fala que o preço desconta tudo. Então não importa o que está acontecendo. O preço vai descontar e o preço vai te contar o que está acontecendo ou como ele lidou com o que está acontecendo. Então isso é muito interessante. Agora, como que a gente poderia... o mercado está caindo aqui, né? Aí vamos supor... eu acho que o exemplo de hoje é perfeito, né? Porque o mercado vinha caindo aqui e deu essa porrada pra cima aqui, ó. Deu essa porradona pra cima aqui. E o mercado vinha de uma tendência de baixa, você em teoria estava operando short. Você pode traçar uma linha de tendência, né, com base nos topos e fundos descendentes aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, né, traçamos a linha de tendência, o mercado hoje deu uma porradona pra cima. E eu ouvi muita gente falando no Instagram, o mercado tá subindo porque as altcoins e as criptos reagiram bem aos dados de inflação dos Estados Unidos e não sei o que. Legal, né, perfeito, beleza. Mas e como que eu faço, né, pra operar isso? Então, vamos supor, a gente estava aqui operando essa linha de tendência aqui, vinha caindo o mercado, beleza, né? O mercado vinha caindo aqui, eu poderia entrar um short aqui, né? Poderia até entrar um short aqui quando fez um engolfo de baixa não, né? Fez um candle aqui vermelho, né? Poderia posicionar uma entrada no rompimento da mínima dele. Esse candle menor aqui não rompeu, né? Não rompeu, então eu já fico de olho o que está acontecendo. Aí olha só, fez um outro candle verde aqui, que esses dois juntos engolfaram o vermelho. E olha que interessante, ele rompeu a tendência de baixa, a linha de tendência de baixa. Ele rompeu, fechou acima. Então além de ele fazer uma figura de price action aqui, que engolfou esses dois candles, anularam o que esse candle vermelho fez. E além disso, eles romperam a linha de tendência de baixa. Aí você fica, opa, pode estar virando a tendência, né? Pode estar virando a tendência. Eu não preciso estar preocupado com dado de inflação e tudo mais. O que você faz? Eu vou operar do lado que o mercado está virando. Então eu venho aqui, coloco uma entrada long no rompimento da máxima. Stop aqui pode vir nesse fundo ou nesse fundo aqui. Depende do quão conservador, quanto você confia nesse movimento. Beleza, posiciona seu alvo, 1 para 1, né? Seguindo a lógica do que a gente está fazendo. Tá lá, ó, lucro, né? Um gain aqui, operando sem se preocupar com dado macroeconômico, inflação, não sei o que lá, né? Então isso aqui eu acho interessante, né? Quando você tá fazendo trade, você tá analisando o mercado, eu acho importante você não ficar muito bitolado nessas informações extras que não necessariamente vão agregar ao lucro que você vai ter operando, tá? Às vezes é muito ruído, às vezes você se preocupa mais, às vezes você fica acompanhando esses canais, esses Instagrams, enfim, vendo, ou você mesmo indo lá direto acompanhar os dados, enfim. E isso acaba piorando a forma com que você vai operar, por quê? Porque vai afetar seu psicológico, vai afetar o terceiro M do Alexander Elder, né? A mentalidade de como você vai lidar com o que está acontecendo. E o último recado que eu queria dar para vocês é sobre o Estratégias Cripto. Justamente aqui na VAX, no H1, a gente tem um sistema de trade que é lucrativo demais, né? Você pode ver aqui os resultados, como ele opera a curva de capital. Olha a comparação do que o lucro que a gente teria com relação ao buy and hold de AVAX, né? Olha, a linha do buy and hold está aqui embaixo no gráfico, quase não dá para ver na tela aqui, com relação ao lucro operando o sistema e ao lucro de fazer buy and hold na AVAX. E ela veio fazendo short nessa queda, né? Fez o último short aqui, pegou um lucrinho bom. O mercado começou a subir, ela estopou, parou, ficou pianinho ali esperando ver o que vai acontecer. Então esse aqui é um sistema de trade que opera na sua conta de forma completamente automática. Se você entrar lá no nosso site www.estrategiascripto.com.br, você vai ver ali os planos, as estratégias, os resultados de todas as estratégias e você pode escolher ali de 4 a 10 ou até todas as estratégias, dependendo do plano que você quiser. E esses sistemas de trade validados e testados que estão rodando há mais de 1 ano e meio na minha conta, você pode usar eles na sua conta também de forma completamente automática. Então, se você tiver interesse, www.estrategiascripto.com.br, eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, esse vídeo foi curto, não foi um vídeo completo sobre trade, porque não tem como a gente fazer isso num formato que caiba no YouTube, mas se você gostou desse vídeo aqui, se você gostou desse tipo de conteúdo, me escreve aí embaixo que eu posso trazer vídeos básicos, assim, iniciais, né, sobre trade, agora falando talvez sobre sistemas de trade, alguma coisa assim. Então é isso, muito obrigado para quem veio até aqui, um abraço e até a próxima.